Olá pessoal, uma boa noite a todos. Dando continuidade aí ao nosso tema geometria plana. Lembrando aí que será uma série de 6 vídeos. Estão falando sobre geometria plana e geometria espacial. E lembrando a todos também que faltou um recadinho aí do nosso primeiro vídeo, que abaixo aí da descrição do vídeo a gente vai ter sempre alguns exercícios aí para a gente ter um pouco mais de entendimento sobre o tema e também para a gente trabalhar, né, esse tema. Então sempre é bom para que a gente possa compreender, a gente fazer assim alguns exercícios. Então vou estar aí depois do vídeo presente aí para tirar qualquer dúvida aí que vocês tenham. E também aí já peço a todos aí que participem, podem postar aí as suas dúvidas aí nos comentários aí que eu vou estar tirando então as dúvidas de se alguém, né, tiver alguma dúvida, então daí só postar nos comentários aí do vídeo. Então só para reforçar aí o pedido aí que todos aí façam então esses exercícios aí que é também muito importante aí para a gente poder ter um entendimento melhor aí sobre geometria plana. Então ele vai estar disponível aí para vocês aí no link, né, que vai estar na descrição de cada vídeo. Vai ter uma série de exercícios aí para a gente trabalhar. Então continuando ainda falando um pouco sobre reta e segmento de reta, que muitas aí pessoas aí elas creem que as retas e os segmentos de reta elas sejam sinônimos, né? Mas elas são conceitos aí que apresentam algumas diferenças, né? Enquanto a reta aí, ela é infinita dos dois lados, o segmento da reta ela é marcado por dois pontos da reta, ou seja, então ela é parte da reta que possui início e fim. Então ela é representada com um traço acima dos pontos da reta. Então aqui reta, reta e segmento de reta. Segmento de reta. Então, aqui, digamos aqui que a gente tem um segmento de reta, aqui um segmento A, B. Então, aqui digamos que temos uma reta aqui para lá. Então, temos esses pontos aqui, ponto A e o ponto B. Então, aí, para representar um segmento de reta, aqui, um segmento de reta AB, a gente põe acima aqui das letras aqui um tracinho aqui, um traço. Então quando vocês observarem que tem esse traço aqui, então ele é um segmento de reta, então ele é um segmento de reta AB. Ainda temos a reta e a semi-reta.
semi-reta. Também é um outro conceito aí que às vezes causa alguma confusão aí no estudo das retas, aí é que as semi-retas, né, elas também causam um pouco. Então as semi-retas, elas são retas aí que possuem início. Então elas possuem início, digamos, aqui temos um ponto aqui, A, uma reta aqui um ponto B. Elas possuem início, mas elas não têm um fim, né? Então ela começa aqui nesse ponto A e ela não tem fim. Que elas não têm um fim, né? Então elas começam aqui. Aqui é o início da reta, início da reta nesse ponto aqui A, e ela não tem fim, né? A flechinha aqui indica que ela não tem fim aqui para a direita, aqui então. Elas são ilimitadas em um dos sentidos, né? E também sim para representar, né, uma semi-reta, a gente pode indicar aqui esse ponto A e esse ponto B, ele é uma semi-reta, então a gente indica aqui com uma flechinha para a direita, então ela indica a direção, né, dessa semi-reta. Ela também poderia ser aqui para cá, né? Então ela vai indicar essa semi-reta, que ela vai indicar a direção, né? Aonde ela tem um ponto de início, mas não tem um ponto final, né? Então ela é infinita. Assim, nesse ponto aqui, nessa semi-reta, ela seria representada aqui o ponto A e aqui o ponto B. Aqui o ponto B. Então aqui, para representar aqui, então ela seria infinita para a esquerda. Então o início dela, ela tem um início que é do ponto B, mas ela não tem um fim, né? Aqui também, né? Ela tem um ponto de início, mas não tem um fim. Então isso é para apresentar uma semi-reta. Então elas são diferentes das retas, né? Pois elas são infinitas dos dois lados, e diferente dos segmentos de reta, né? Que elas são delimitadas por dois pontos, né? Então um segmento de reta, ela é delimitado por esses pontos, e uma semi-reta, ela possui um início, mas não possui um fim, né? Então essa é uma diferença aí de semi-reta e de segmento de reta. Ainda falando um pouco sobre segmento de reta, segmento de reta, que ela é definida por uma parte da reta, né? Então ela está delimitada aí por dois pontos. Geralmente os segmentos da reta, elas são representados aí dentro dos colchetes. Então representado com um colchete ou com um traço acima, né, das retas. Então digamos aqui um segmento de reta. Segmento de reta AB, ela pode ser representada tanto com um traço, digamos, temos o ponto A aqui e o ponto B aqui, ou ela pode ser representada por colchetes, né? Então AB. O segmento de reta, ela é a diferença desse ponto A até esse ponto B, então esse é o segmento da reta. Ainda temos então a reta, o segmento de reta e a semi-reta, né? Aqui para exemplificar assim um pouco melhor para vocês, a reta,
reta aqui para exemplificar aqui. Então é essa reta aqui. Então podemos dizer que essa aqui é uma reta S. Essa aqui é uma representação de reta. Temos também o segmento de reta. O segmento de reta ele quer indicar a diferença de dois pontos, né? Então temos aqui o ponto A e aqui o ponto B, e ela não tem, ó, aqui. Então temos aqui, digamos que essa reta seja a reta T, essa reta aqui. O segmento dessa reta A e B, a gente representa ele, então AB, e faz um traço em cima. Então para vocês observarem, quando vocês observarem um traço em cima de AB, então quer dizer que ela significa um segmento de reta. E uma semi-reta, quer dizer que digamos uma semi-reta AB, que ela seja infinita para a direita aqui. Então ela tem esse ponto, que é o ponto de início, ou aqui o ponto A, e aqui temos o ponto B. Vou chamar essa reta aqui de U. Então, como se pode observar, a semi-reta ela tem um início, mas ela não tem um fim, né? Então ela tem esse ponto A aqui como início, mas daí não tem. Aqui pode ter diversos pontos ainda, né? A, B, C, D, E, F, G. Ainda pode ter diversos pontos nessa reta, tanto aqui para a direita ou quanto para a esquerda, né? Quando ela tem um ponto de início, mas não tem um fim, então ela é uma semi-reta. Quando ela é um segmento de reta, como vocês podem observar, aqui a reta, ela é infinita, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. No segmento de reta também, então ela é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita. Então esse segmento aqui, entre esse ponto e esse ponto, entre esse ponto A e esse ponto B, chama-se segmento de reta. Então, e essa semi-reta é onde tem um início e não tem um fim. Então, só para diferenciar um pouco o que é reta, o que é segmento de reta e o que é semi-reta. Ainda lembrando ainda que as retas, elas são linhas não curvas infinitas, né? Então, são representadas aí por setas nos dois lados e elas são indicadas aí por letra sempre minúscula, né? Então elas são indicadas aqui pelas setas e por letra minúscula, né? Uma reta S aqui, por exemplo. Já os segmentos, eles são delimitados por dois pontos, né? Distantes dentro da reta. Então aqui dentro dessa reta temos o ponto A e o ponto B. Eles são delimitados entre esses dois pontos. Isso é o segmento da reta, que são indicados aí os pontos aí por letra maiúscula, né? Ponto A, ponto B. E os pontos aí, eles são chamados de extremidades do segmento de reta, né? Então, esse ponto A e esse ponto B aqui, eles são chamados de extremidades do segmento de reta. Ainda aí por outro lado, aí as semi-retas, elas são limitadas num ponto, né? Então, ela tem a limitação dela nesse ponto aqui. Ela possui o ponto de origem e não possui o ponto de fim, né? Então, como eu já tinha falado, tem um ponto aqui de início, mas não tem fim. As semi-retas, aí, então, elas são uma parte da reta que elas são limitadas por um ponto, né? Por esse motivo aí que elas apresentam uma seta que indica a direção de que ela é infinita, né? Então, essa semi-reta aqui, ela é infinita aqui para a direita, né? Poderia ser para a esquerda, então ela sempre vai ser indicada aqui com uma flechinha.
tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Essa é a semi-reta. Ainda temos os tipos de segmento, tipos de segmento, os tipos de segmento de reta, segundo aí a posição que eles ocupam no plano, os segmentos de retas eles são classificados, né? Então são classificados aí dependendo a posição aí que eles vão ocupar no plano. Aí temos alguns tipos, né, de segmentos. Temos os segmentos consecutivos, Os consecutivos, quando eles possuem um ponto em comum. Por exemplo, aqui tivemos o segmento aí de reta AD, e o segmento de reta DB, eles são consecutivos, né? Digamos que temos aqui o ponto A, aqui temos um ponto B, e aqui teremos um ponto D. Então esse ponto em comum aí do ponto A e do ponto B é esse ponto D aqui. Então eles são classificados como consecutivos, né? Sempre então esse D aqui é o ponto em comum do ponto A e do ponto B. Também temos os segmentos colineares. Os segmentos colineares que eles pertencem à mesma reta, né? Ou seja, então, quando eles possuem dois ou mais pontos distintos e eles compartilham sempre a mesma reta, né? Então aqui um segmento de reta AB e um segmento de reta CD, representando aqui numa reta. Aqui temos o ponto A, aqui temos o ponto B, aqui temos o ponto C e aqui temos o ponto D. Aí a gente pode dizer que eles são colineares, né? Quando esses pontos aqui, esse ponto A, B, C e D, eles pertencem, né, à mesma reta. Então, quando possui um ou mais, dois, né, ou mais pontos aí distintos, quer dizer que eles são colineares. Então, digamos desse ponto, segmento de ponto AB, dessa reta aqui, que não tem outra cor para representar, mas temos esse ponto aqui AB, esse segmento AB e esse segmento CD, eles pertencendo à mesma reta, então quer dizer que eles são colineares, né? Ainda poderíamos ter aqui ainda mais, né? Termos ponto E e ponto F, aqui também eles seriam colineares, né? Então eles estão na mesma reta, todos esses pontos aí eles estão na mesma reta, né? Então eles são colineares. Ainda temos os pontos segmentos, né? Adjacentes. Os adjacentes aí quando eles são
consecutivos e lineares, né? Então que eles possuem pontos em comum e passa por eles aí uma única reta, né? Então, por exemplo, temos o segmento de reta AB, que é o segmento AB, e o segmento BC. Então eles são adjacentes. Por exemplo, aqui numa reta temos o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Aí então eles são consecutivos, né? Então eles possuem aqui em comum, né? Aqui o ponto A e o ponto B, eles são em comum, ele tem em comum o ponto B, né? Ponto B, o BC aqui, então esse B ele é um ponto em comum, né? Que ele passa aqui numa única reta, então eles são chamados de segmentos de reta adjacentes. Aí por último, aí, falando sobre os segmentos, temos os segmentos congruentes. Os congruentes, eles são segmentos que eles apresentam, quando dois segmentos eles apresentam a mesma medida, então pode-se dizer que eles são congruentes, né? Então, digamos que temos um segmento de reta aqui, AB, um segmento de reta CD. Então, se eles tiverem o mesmo comprimento, ou a mesma medida, né? Então, eles são congruentes. Então, lê-se que esse ponto AB aqui, ele é congruente ao CD, né? Por exemplo, aqui na reta aqui, temos aqui o ponto A, e aqui o ponto B, e aqui o ponto C, e aqui o ponto D. Então, a medida, né, do ponto A ao ponto B e do ponto C ao ponto D, se eles forem a mesma medida, eles são congruentes, né? Então, pode-se ler aqui que o segmento AB ele é congruente ao segmento CD, né? Então, porque eles possuem aqui a mesma medida, né? Quando se é congruente, né? Então a gente diz que aqui esse ponto aqui, esse segmento AB, ele é congruente, a gente faz tipo uma cobrinha assim, ó. Então ele é congruente ao ponto CD, então eles possuem a mesma medida. E por último, para encerrar um pouco sobre segmentos e retas, semi-reta e segmentos de reta, a gente tem o ponto médio, do segmento, ponto médio do segmento de reta. O ponto médio do segmento de reta é onde ele define, né, o meio do segmento. Então aqui, por exemplo, aqui temos esse ponto A nessa reta. Aqui temos o ponto B. O ponto médio daí de um segmento de reta, esse segmento aqui AB, o ponto médio, digamos, seria aqui, esse é chamado de ponto médio. Por exemplo, aqui então, dessa reta aqui AB, a gente pode aqui dizer aqui que do ponto A e
M ele é congruente, né, ao ponto B, ao ponto M, B. Então eles são congruentes, né? Então congruente quer dizer que eles têm a mesma medida, né? Então aqui desse ponto A e esse ponto aqui, esse é o ponto médio, então, para se identificar o ponto médio do segmento, onde ele está bem no meio, né? Então é um médio, né? Meio. Então desse ponto A ao ponto M, do ponto M ao ponto B, eles são congruentes, né? Então eles são congruentes, possuem a mesma medida, né, nessa reta. Então isso é foi um pouco sobre retas, semi-retas e segmentos de reta, que também é uma explanação um pouco sobre o ponto médio, né, do segmento. Aí é mais por observação mesmo, para você entender aonde fica mesmo como é aplicado, né, cada conceito aí da geometria. Então, agradeço aí a presença de todos. Não esqueçam aí de realizar aí os exercícios, e qualquer dúvida aí entra nos comentários aí, comenta, pergunta, que estarei aí para responder aí para todos. Então, uma boa noite a todos e até no nosso próximo vídeo.